Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, notícia fresquinha do site Josimar. Mais uma reportagem foda, trazendo mais luz ainda nessa escuridão da 777. Trazendo luz, uma luz que não é boa para demônios, né? Para demônios a luz nunca será boa. Mas para nós, que hoje somos o Vasco da Gama, né? Nós somos propriedade da 777. Muito boa essa reportagem. Cara, preste atenção, assista ao vídeo todo, tá traduzido para você ter um entendimento melhor. Eu sei que tem muita gente que não gosta de ler, mas tem aí o áudio para você, de repente, estar dirigindo, tá tomando um banho, tá deitado, tá mimino, enfim. Assistam, porque, cara, muito foda. Nessa reportagem, cita uma ação lá em Delaware, que 2 pessoas entraram com essa ação em Delaware. E nessa ação é citado um Twitter de um repórter, um jornalista, Mike Ozanian, da Forbes. Ele é editor-chefe e co-apresentador da Forbes Sport Money na ES Network e editor-chefe assistente na Forbes Media. O cara disse que o dinheiro da 777 pode estar vindo de operações com drogas da Colômbia. Ô, senhor! Além disso, tem mais calote da 777 que compraram a 777 e a empresa co-irmã lá, 600, tudo é número, irmão, tudo é número, numerologia do caralho, que eles compraram um imóvel em Manhattan e não pagaram, irmão. Cita o imóvel, as propriedades do imóvel, e eles foram lá, fizeram lá um calção e não caiu o dinheiro desde janeiro. Aí o proprietário agora entrou com uma ação na justiça, ou seja, mais pica aí na 777, cita o Vasco nessa matéria, fraudes, enfim, galera, vejam a matéria, tá direitinha para vocês, não sei se são 10 minutos ou pouco mais do que isso, e é interessante, é importante você assistir a esse vídeo inteiro, irmão, para você ficar ligado. E você, sócio estatutário do Vasco, eu espero que em novembro você não me venha com o Pedrinho de novo para deixar ou para continuar com essa porra dessa empresa aí não, tá? Que ele tá aí para isso, Ele e o seu Júlio Brandt. Se Deus quiser, ó, sai da Vasco, vai dar leve, hein? Fora demônios do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fiquem aí com o vídeo. Tamo junto, galera. Forte abraço. A 777 Partners enfrentam dúvidas sobre sua capacidade para adquirir o Everton Futebol Clube, o maior investimento que já fizeram no futebol. Agora, um novo processo aberto em Delaware os acusa de tentar esconder uma empresa fraudulenta em expansão, por Paul Brown e Felipe Auclair. Aparentemente, há uma piada corrente na 777 Partners que os funcionários gostam de repetir, e que é mais ou menos assim: qual é o melhor tipo de dinheiro? Dinheiro de outras pessoas. A piada foi compartilhada com Josimar, por um ex-funcionário da empresa que falou sob condição de anonimato, e certamente parece esclarecedor quando grande parte da riqueza inicial da empresa de private equity foi baseada em seu histórico de investimento em assentamentos estruturados e anuidades de seus clientes, como detalhado na primeira parte da investigação desta revista. Mas as alterações nas taxas de juros, há muito que tornaram esse mercado muito menos lucrativo, e a atual fonte de financiamento para a crescente e cada vez mais cara carteira de investimentos da 777 em todo o mundo, continua envolta em mistério. Os torcedores do Everton pediram transparência sobre de onde virá o dinheiro para a proposta de aquisição da 777, anunciada no mês passado, visto que mesmo estimativas conservadoras calculam que o valor total necessário para comprar e continuar a financiar integralmente o clube será muito superior a qualquer coisa que a empresa levantou até agora para investir no futebol, e pode chegar a 700 milhões de libras.
A 777 insiste que demonstrou provas de fundos ao vendedor e aos seus consultores de serviços profissionais, Deloitte e Pincem Mazons, e que agora está focada nos processos de aprovação regulamentar para fechar a transação, trabalhando com a Premier League, a Associação de Futebol e a Autoridade de Conduta Financeira. A Premier League também está demonstrando grande interesse ao fazer a devida diligência na empresa, como parte do teste de pessoas aptas e adequadas do órgão regulador, reformulado e supostamente reforçado. Agora a Josimar pode revelar que a fonte de financiamento da 777 está no centro de uma nova e explosiva queixa legal, que foi apresentada em 29 de setembro no Tribunal de Chancelaria em Delaware, Estados Unidos. Josh Vander e Steve Pasco, que estiveram presentes em Goodison Park para assistir à derrota do Everton para o Luton em 30 de setembro, de olho no que em breve poderá ser seu brinquedo novinho em folha, são ambos citados pessoalmente no caso, que está sendo movido por Timothy O'Neill Dunne e o Multifamily Trust. O'Neill Dunne, que está processando a 777 por fraude em um caso relacionado, trabalhava para a 777 como diretor comercial de sua companhia aérea canadense de baixo custo, a Flair. Seu último processo exige a produção de certos livros e registros pertencentes à subsidiária da 777, Fenicia LLC, e as alegações contidas nele podem ameaçar inviabilizar a aquisição do Everton. A 777 e Fenicia alega o processo, fazem parte de uma rede de empresas que a 777 usa para movimentar dinheiro e ativos, para operar e ocultar uma empresa fraudulenta em expansão. E continua, O'Neill Dunne e Malte precisam conhecer as fontes dos fundos, que fluem para a Fenicia e suas entidades relacionadas para garantir que essas fontes são legítimas. O'Neill Dunne é administrador da Fenicia e Malte é acionista e membro da empresa. Através desta ação continua o processo, O'Neill Dunne e Malte procuram forçar a Fenicia a confessar as suas próprias operações e atividades relacionadas, em coordenação com a fraude generalizada da 777. Talvez o mais surpreendente de tudo é que o processo também cita um tweet recente do repórter da Forbes, Mike Ozanian, afirmando que a 777 pode estar comprando o Everton com o dinheiro das drogas colombianas. O porta-voz da 777 disse a Josimar, não comentaremos este boato infundado. O'Neill Dunne e Malte abrem este caso, porque alegam que está sendo negado o seu direito legal de examinar os livros da Fenicia. Eles declaram, se a Fenicia conduzisse negócios legítimos, estaria mantendo os livros e registros que a lei exige manter. Seria facilmente capaz de fornecer cópias destes registros a O'Neill Dunne e ao Malte, especialmente depois de repetidas exigências legais terem sido feitas. A recusa da Fenicia em cumprir as obrigações básicas de manutenção de registros e a recusa em fornecer materiais a O'Neill Dunne e ao Malte só pode ter o propósito de ocultar atividades impróprias. A 777 comprou a Fenicia, uma holding com um braço aéreo e um braço de software, em 2018. Desde então, o caso alega que ativos e até entidades inteiras se movem e desaparecem por capricho, sem documentação ou suporte que, propriedade e hierarquias de as entidades empresariais afiliadas, mudam sem aviso prévio ou explicação, e que os cargos gerenciais de alto nível são preenchidos e substituídos sem aprovação do Conselho. O processo judicial também afirma que a recusa da Fenicia em manter ou fornecer cópias de livros e registros fundamentais está sob a direção da empresa controladora da Fenicia, a 777 Partners LLC, e de seus gerentes, incluindo Josh Vander e Steve Pasco. Josimar enviou diversas perguntas à 777 sobre esse caso. Um porta-voz da 777 respondeu que a 777 Partners não comenta processos de litígio abertos. Proibição de transferência do Vasco. A devida diligência da Premier League na 777 deve levar vários meses, sendo necessárias provas e fonte de financiamento antes de ser assinada. Entretanto, a empresa já concedeu um empréstimo de 20 milhões de libras ao clube para cobrir o capital de giro e os custos contínuos de construção do seu novo estádio em Bramham Murdoch. O acordo de aquisição também é baseado no desempenho, e o proprietário do Everton, Farhad Mashiri, provavelmente não conseguirá os 500 milhões de libras que buscava por sua participação de 94,1%. Além do dinheiro necessário para comprar o clube, a 777 provavelmente também terá que pagar um empréstimo de 140 milhões de libras à MSP Sports Capital e garantir pelo menos mais 200 milhões de libras para concluir a construção do estádio. Permanece a questão de como a 777 pode honrar o enorme desembolso financeiro associado à aquisição do Everton Futebol Clube, quando o grupo aparentemente está lutando para cumprir os seus compromissos financeiros existentes. O clube brasileiro Vasco da Gama é um excelente exemplo das contínuas dificuldades a esse respeito. A 777 adquiriu 70% do clube carioca em setembro de 2022. O contrato estipulava que o Vasco receberia uma injeção de dinheiro de 120 milhões de reais,
pouco menos de 24 milhões de dólares americanos, de seus novos proprietários até 5 de setembro de 2023, com possibilidade de prorrogação desse prazo em 30 dias. Segundo a mídia brasileira, caso a 777 não cumpra essas obrigações contratuais, o clube poderá exercer a opção de retomar a posse das ações que havia vendido ao investidor norte-americano. A 777 manteria apenas uma participação minoritária e perderia o controle do clube. Mesmo assim, faltando apenas 24 horas para o pagamento da 777 ser repassado ao Vasco, no momento da redação deste artigo, o clube ainda aguarda esse pagamento. É dinheiro novo que eles poderiam usar. Conforme revelado pela mídia brasileira Globo, a FIFA puniu o Vasco com a proibição de transferência por falta de pagamento das taxas devidas, pela aquisição do goleiro Léo Jardim, do Lille Olympique, do zagueiro Puma Rodrigues, do Nacional e Manuel Capasso, do Atlético Tucumã. Fontes brasileiras também disseram a Josimar que o Vasco, para fazer face aos seus custos operacionais, se desfez de propriedades que possuía próximas do seu estádio, e cedeu 20% dos seus futuros direitos de transmissão, em troca de um pagamento imediato, de um consórcio chamado Liga Forte de Futebol. Isso está incorreto. O Vasco da Gama não vendeu nenhum ativo fixo desde a sua aquisição pela 777, disse um porta-voz da 777 a Josimar. O Vasco não está muito melhor em campo, pois está preso na zona de rebaixamento após 25 rodadas da Série A do Brasileirão. A relativa modéstia dos valores envolvidos torna a situação ainda mais intrigante. Como é que um grupo internacional que afirma gerir milhares de milhões de dólares em ativos pode ter tanta dificuldade em pagar em dia aos seus credores? Mas então, por que é que a 777, rico em milhares de milhões de dólares, se uniria à Tifose, uma empresa de consultoria desportiva e soluções de capital, para avançar com uma emissão de obrigações do Gênova, a fim de conseguir até 5 milhões de euros, a meta de financiamento inicial, para os jovens e a equipe feminina do seu clube italiano? O lançamento deste regime, que pretende financiar o desenvolvimento de instalações de última geração para a academia do clube e instalações administrativas para a seleção feminina, atraiu a atenção por duas razões principais. Primeiro, que uma empresa multibilionária emitiria títulos para arrecadar uma quantia tão pequena, e segundo, que foi prometido aos investidores um retorno garantido de 9% ao ano durante um prazo fixo de 5 anos, um total de 3% mais do que as emissões de obrigações mais atrativas, de duração semelhante, atualmente disponíveis no mercado. É verdade que a emissão de obrigações do Gênova veio acompanhada de uma forte advertência: não invista a menos que esteja preparado para perder todo o dinheiro que investe. Este é um investimento de alto risco e é improvável que você esteja protegido, se algo der errado. Considerando que as últimas contas publicadas do Gênova revelaram uma perda de 61,7 milhões de euros para a temporada 2021-2022, esse risco não deve ser subestimado, e talvez seja compreensível que os emitentes de obrigações calibrassem a sua oferta para torná-la tão sedutora quanto possível para potenciais investidores. Mad Men. Fora do futebol, a 777-777 e sua empresa irmã 600 Partners LLC também encontraram seus próprios problemas de fluxo de caixa. Em 25 de janeiro, as duas empresas assinaram um contrato de arrendamento de 15 anos para 1.716 metros quadrados, 18.476 pés quadrados, de espaço de um escritório, em um dos endereços mais prestigiados de Manhattan, o Madison Avenue, a via familiar a todos os fãs da série Mad Men. A 777-600 teriam todo o 27º andar do empreendimento de luxo para eles. Os comunicados de imprensa apresentaram o local como um dos mais desejados na mais desejável de todas as cidades dos Estados Unidos. As comodidades incluirão uma elegante churrascaria francesa de 13 mil pés quadrados, 1.208 metros quadrados, operada pelo chefe Daniel Boulud com estrela Michelin, um mercado artesanal de inspiração francesa, de 11 mil pés quadrados, 1.022 metros quadrados, operado pelo chefe Boulud e um inquilino de 7 mil pés quadrados, 650 metros quadrados, lounge exclusivo com acesso direto por elevador a um espaço na cobertura de 11 mil pés quadrados, 1.022 metros quadrados, com um espetacular espaço para eventos de 5.400 pés quadrados, 502 metros quadrados, e um pátio com paisagismo exuberante. Esse luxo teve um preço. Os inquilinos tiveram que pagar um depósito de segurança proporcional ao tamanho do espaço alugado. No caso da 777-600, este calção foi fixado em 5 milhões de dólares, devendo ser pago até 28 de fevereiro de 2023. Documentos vistos por Josimar sugerem que a 777-600 não pagaram a tempo e que por isso, o seu senhorio, Madison Office LLC, uma subsidiária da SL Green Hewitt Corp.,
o maior proprietário de escritórios da cidade de Nova York, apresentou uma queixa à Suprema Corte do Estado de Nova York, no início de setembro, pedindo o pagamento imediato dos 5 milhões de dólares, bem como das despesas suportadas pelo autor no decurso da sua ação. A resposta dos 777 neste caso foi, novamente, a 777 Partners, não comenta processos de litígio abertos. Mas dadas as reivindicações documentadas no processo judicial acima e uma lista crescente de pagamentos atrasados, de valores variados a credores em todo o mundo, que confiança os torcedores do Everton podem ter na 777 para entregar as duas coisas que mais desejam, estabilidade e sucesso? O dinheiro não compra amor em Merseyside, mas certamente seria um começo. O Everton já foi conhecido como Mersey Milionários. Acabaram de falhar miseravelmente sob a liderança de um bilionário. Mas não há bilionários entre os responsáveis pela 777. Então, que tipo de guardiões seriam os homens de Miami se a sua aquisição fosse aprovada? E de quem é o dinheiro que a 777 utilizará para financiar esta compra? Será o melhor tipo de dinheiro? Ou seu próprio? E se for a primeira opção, por que a sua origem ainda está envolvida em mistério? Todas as piadas têm uma piada. Talvez seja a hora da 777 contar a deles. Josimar entrou em contato com a 777 com perguntas sobre todas as questões levantadas neste artigo. Apesar de prometerem responder dentro de um determinado prazo, não fizeram. Este artigo foi atualizado com a resposta da 777.